Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos neste domingo. Quero começar por agradecer o convite, o honroso convite, é verdade. É uma honra para mim ser convidado a palestrar neste encontro, nestas jornadas. Já não é a primeira vez e é sempre com muito prazer que aceito. É um repto. É um repto porque os temas que me costumam dar nestas jornadas são um pouco ao lado daquilo que eu habitualmente faço. Mas desta vez não. Desta vez é algo que vem na linha daquilo que eu vejo, que eu observo, que faz parte da minha prática clínica. E é curioso que há cerca de 15 dias estive em Coimbra, num outro grupo também de inspiração espírita, sobretudo ligado à Associação Médica Espírita, do GEAC de Coimbra, onde o tema lá era um pouco extremo deste, esta vez calhou-me no meio. Lá eu tinha de falar sobre como se capta, como se obtém as energias psicovitais, portanto muito ligadas ao corpo, e as energias psicoespirituais. E desta vez fico no psicológico, portanto estamos no corpo, no psíquico, e claro que ambas são o caminho para chegarmos ao espírito. O espírito não se pode manifestar se não tiver o corpo para isso, se não tiver a mente. E é um pouco disso que eu vou falar, portanto, desta zona do intervalo, e por isso chamei-lhe a busca do equilíbrio psicológico na clínica médica. Vejam, esta ideia dá-vos logo a ideia do grande stress que é quando não temos equilíbrio psicológico. Até o coitadinho dos animais, como eu há bocado vi num escrito que estava penso, do Emmanuel, não tenho a certeza, não, André Luís, que devemos ajudar os animais que também estão a fazer a sua caminhada na Terra. E vejam, até os animais, uma zebra, coitadinha, ficaria cheia de stress se também não for ajudada, até perto das suas riscas, como aqui vem. Então, stress, que é aquilo que nos tira do equilíbrio, que nos tira do sério, como dizem as pessoas, que nos tira do equilíbrio psicológico. O que é o stress? Stress é um conceito que vem da engenharia, da resistência de materiais. Quando um material é submetido a grandes forças, está submetido a stress. Mas ele verga, mas não quebra. Portanto, é resistente ao stress. E isso, esta ideia que veio da bioengenharia, ou da engenharia também, dá-nos a ideia do que é stress. E o stress diz, é bom, é mau? Bom, é bom porque precisamos saber quanto é que aguentamos, quanto é que os materiais, uma ponta aguenta, etc. É mau se é em excesso, claro. Provoca doença? Sim, se era em excesso. Amadurece? Também. Muitas vezes aprendemos, passamos por provas em que nos temos de superar e, portanto, ficamos mais maduros. Nós falamos hoje na psiquiatria do stress pós-traumático. A pessoa que passou por um stress de guerra e que, por acaso, enfim, ficou doente, mas outros ao lado não ficaram. Então, isto quer dizer que nem toda a gente tem a mesma resistência ao stress. E há pessoas que passaram por stresses na vida, dificuldades, que saem melhor, saem mais maduras. Então, não há só um stress pós-traumático, há também um crescimento pós-traumático. Vejam, são outros conceitos que começam a mudar dentro daquilo que se chama a psicologia positiva. Então, está dentro ou está fora? Está dentro e está fora. Vejam, não há uma resposta única para estas situações. É causa de eu adoecer ou é uma consequência de eu adoecer? Uma e outra. Portanto, ambas estão certas. E isto é interessante porque não temos uma resposta definitiva, mas podemos, digamos, nada é inelutável. Esta é a grande descoberta. Sempre se pode fazer alguma coisa. A definição de stress vem do latim estreito, algo que aperta. E, no fundo, perceberam já que é esta relação que está entre mim e o que está de fora, e como sou eu que avalio. Eu é que sou a medida de todas as coisas. E voltamos de novo aos filósofos, o homem é a medida de todas as coisas. E é com isso, com essa capacidade que eu tenho de lidar com o stress, é que eu digo, isto para mim não é stress. Até posso dizer assim, vá lá, quantos são? Então eu dou cabo disso tudo. Tenho uma boa capacidade de resistir ao stress. Portanto, no fundo, quando eu consigo ter os recursos dentro de mim, se calhar não vejo isso como stress, mas como um desafio. É uma outra maneira de utilizar, digamos, o positivez. Em vez de dizer, tenho aqui um problema, não, tenho um desafio. Por exemplo, as palavras constroem a nossa realidade muitas vezes. Então vamos ver. Uns são mais vulneráveis do que outros ao stress. Nascemos com uma certa capacidade de resistência, mas ela pode ser optimizada. Hoje diz, e a psicologia positiva diz isso, que nascemos com 50% de probabilidades de termos uma inclinação, uma predisposição.
Uns nascem alegres, outros brincalhões, outros desconfiados. 50%. Mas então ficam 50% que estão por minha conta. Não tanto. 40% eu posso, digamos, fazer algo contra isso, porque 10% são das circunstâncias. Mas se eu conseguir lidar comigo mesmo, com as situações, e até alterar uma ou outra circunstância, isto fica igual, 50-50. Portanto, nada é inelutável. Claro, estas são as constitucionais, as da família, o meio onde nascemos, depois temos uns pais cuidadores, irmãos, enfim, que são amigos, tudo isso ajuda, claro. Portanto, são fatores que podem aumentar ou diminuir essa vulnerabilidade. O local onde crescemos, o nosso grupo de esquina, com quem nós lidamos, as boas e más companhias numa linguagem mais simples, a nossa escola, onde aprendemos algumas coisas ligadas, enfim, à formação moral, porque muitas vezes as escolas só dão informação, não dão formação. Isto parece uma brincadeira de palavras e, sobretudo, a pobreza. A pobreza é uma das causas mais, diria, notórias para causar, digamos, stress. E nós falamos de pobreza, temos esta imagem ali, mas numa definição muito simples, uma pessoa que ganha menos de 12 euros por dia, para a Europa Ocidental, é considerada, pelas definições normais dos sociólogos, de pobreza. Portanto, veja o nosso ordenado mínimo, ali assim, na zona de algo que causa stress. Há muito stress? Claro que há. Claro que há. As mulheres consomem 3 vezes mais medicamentos indutores do sono. Já se sabia que há uma certa vulnerabilidade, porque têm outras funções, possivelmente, ocupam-se mais da casa, dos filhos e ainda trabalham. Esta mudança de paradigma do trabalho aumenta mais, portanto, este stress. E com a idade, nos idosos, sabemos, não há hoje praticamente nenhum idoso que não tenha 4, 5 medicamentos a ser tomados para o reumatismo, para a hipertensão, para o colesterol, etc. E falei-vos há pouco desta perturbação de stress pós-traumático. Na guerra, claro, aumenta. Mas a prevalência que nós temos é bastante elevada. Muitas vezes o stress pós-traumático é um desgosto grande, inesperado. Ficar debaixo de um caminhão quando íamos a uma certa velocidade e não vimos, isto causa stress. Então qual é a situação atual? Para terem a ideia, chega a 30% na nossa população geral e muitas vezes isto avança e dá mesmo perturbações psiquiátricas graves. O tal stress pós-traumático. E que muitas vezes se acompanha de estados depressivos, coisas graves, depressões. E o que é que nós vemos nas consultas? Depressões. A depressão é realmente hoje a doença do século, pelo menos na minha área. Não é talvez a que mata mais, sabe-se que é a malária, por exemplo. Mas em termos de consulta e de stress, estamos a falar de stress, são as depressões. Nas urgências, muitas situações associadas ao álcool, porque o álcool é a droga mais dura, pelo menos deste país. Não é a heroína, não é a coca, não. O álcool, desde as pessoas que têm alterações de comportamento, da mulher que bebe e a criança nasce com menos peso, dos acidentes de viação, dos resultados dos acidentes de viação, ocupação de camas, das doenças relacionadas com o álcool, hepatites, gastrites, é a droga mais dura. Parece impossível, mas é assim. E, claro, no internamento temos a esquizofrenia, uma doença mental que nunca aumentou muito a sua prevalência. Foi sempre assim, desde há 1000 anos para cá, foi sempre o mesmo. Portanto, as causas são mais ou menos permanentes, tenham a ver com aspectos psicológicos, sociais ou mesmo constitucionais. E hoje fala-se muito do síndrome de burnout. Portanto, burnout, exaustão, e vejam aquela senhora que se encontra ali assim, digamos, já dorme lá e tudo agarrado ao trabalho. E é como se tivesse um lápis que afia dos dois lados, quer dizer, eu trabalho, o outro já gastou o bico, então ainda vou para o outro lado. Portanto, isto, a definição que está ali vista, portanto, é um distress, já passa a ser mais só que stress, é um pessoal. Já não aguento, tenho de ir embora daqui, ou então, pronto, faço como esta senhora, já dorme lá, quando não leva trabalho para casa e ainda vai trabalhar na cama acerca deste tipo de coisas. Então, se nós formos avançando, percebemos que isto leva a uma cascata. Começa com o stress, eu não consigo lidar com a situação, isto fico a matutar, a cismar naquilo cada vez mais, que não sou capaz, isto baixa as minhas defesas, vem a doença psiquiátrica, portanto, psicológica ou somática. O corpo não consegue lidar bem com isto. Quais são os principais stressores? Há escalas, estudos feitos sobre isso, o luto, a perda do ente querido, naturalmente,
Pensa-se que os estudantes não sofrem? Sofrem. Está no topo de gama, nos testes, mais situações de stress, passar por stress de exames. É verdade. Passo, não passo, sou capaz, não sou capaz. Divórcio, naturalmente. Mesmo quando é um divórcio feito a bem, fica qualquer coisa de stress. Todos os papéis, a regulamentação, etc. A morte do cônjuge quando se gosta, porque se não se gosta, fica-se como a Viúva Alegre do Franz Lear, não é? É uma ópera e, portanto, aí e não chega a ser um stress. A solidão, o sono, a privação de sono, é quase uma tortura. Portanto, nem é preciso ir para uma polícia política, qualquer que ela seja, simplesmente a falta de sono é um stress muito grande. As catástrofes. O que é que se faz para cooperar? Come-se chocolate, por exemplo, come-se doces, vê-se televisão, a vida passa à minha frente, eu não vivo a vida, deixo a vida passar, tabaco, álcool, sexo. Portanto, são aquilo que se faz rapidamente para lidar com o stress. Mas há outro tipo de lidar de modo positivo com o stress. Temos aqui este exemplo, Mandela, e quais são as estratégias positivas? Saber mais, informar-me o que é que eu devo fazer, ler, deste estudo das vitaminas, o que é que eu devo comer de modo mais consentâneo com uma saúde, técnicas psicológicas para lidar com o stress, ter suporte psicológico ou da família. Às vezes o melhor psicólogo é o vizinho de cima ou é a pessoa que foi connosco numa carruagem ou num transporte público. Falar, dizer, começar uma frase, não por dizer é sempre a mesma coisa, estou zangado com todos, não. Começar por eu sinto-me mal. E depois explicar porquê. Se todos começarmos por uma frase a dizer eu sinto-me mal, eu fico triste porque tu estás a fazer aquilo, não estamos a acusar o outro, vou falar de mim. E depois digo porquê. E outra pessoa tem a chance de pedir desculpa. Sim, olha, não era nada disso que eu queria provocar em ti. Portanto, tão simples como exprimir as emoções, começando por eu, e depois pôr um verbo a seguir, dizer sinto, e depois pôr um adjetivo. Tão simples como isto. Negociar, reformular de modo positivo e, claro, quando a situação é muito estressante, pontualmente, então não vou. Tenho mesmo que ir, tenho mesmo que enfrentar aquilo, mas estar consciente disso, portanto, pontual e consciente. As estratégias negativas para lidar com o stress. A passividade, não faço nada, deixo andar. Aqui há bocado estava a falar com pessoas que enfim, me vieram cumprimentar e falámos de algumas situações dramáticas de pessoas conhecidas e quando falámos da palavra aceitação e uma revolta que as pessoas têm pela aceitação. A aceitação é o primeiro passo para fazer qualquer coisa de positivo. Eu, quando aceito, não quer dizer que me resigno, aceito. Quer dizer, não fico naquela coisa, eu podia ter sido, e o que foi? Não, isso é passado, já não há muito a fazer. Aceitei. Então agora, next, o que é que há para fazer a seguir? Esse é que é o importante, aceitar sem resignação. Portanto, passividade é negativo, resignação é negativo, isolar-se, evitar, negar, mas isto não me está a passar a mim. Não, está a passar, olha, é assim. Culpabilizar-se. Este problema da culpa também é típico das sociedades ocidentais e que leva muito às depressões. No Oriente é mais a vergonha, perder a face. Culpabilizar já é um julgamento. Dizer assim, se calhar eu sou responsável ou corresponsável. A palavra culpa é muito forte. Mudem também essa parte para o positivez. Sou responsável, sou corresponsável. Isto começa a levar-nos, portanto, quando estamos bem, leva-nos aqui. Precisava de um copo com água, não há. Se houvesse aqui um copo com água, eu agradecia que me trouxessem para aqui. Leva-nos a uma definição. Então, se eu não tenho stress, estou bem, até me posso dizer que estou com bem-estar, e hoje, modernamente, começa a associar-se esta ideia, e a Wikipédia e mesmo muitas estruturas de saúde falam que isto, no fundo, tem que ver com a felicidade. Portanto, todos nós buscamos a felicidade. E a felicidade é um bem-estar, é um conjunto de práticas que engloba tudo isto. Aqui vim, tratamos do corpo, da nutrição. Estava aqui embaixo, peço desculpa. Está aqui um pouquinho. Obrigado pelos cuidados. Obrigado. E, portanto, vejam que engloba tudo isto. É a nutrição, a atividade física, naturalmente, relacionamentos interpessoais, etc. E é por aí que a coisa vai. Portanto, é a saúde no seu sentido mais amplo. Portanto, ser feliz, praticamente, é ter saúde no sentido mais amplo, bio, psico, social e espiritual.
Portanto, isto é difícil, muito difícil encaixar nesta definição, que é o ideal, mas nós buscamos ideais, tentamos aproximar-nos, sem dúvida, e é isso que nos deve nortear. Portanto, vejam como tratar do corpo, atividade física, nutrição, as relações interpessoais e na família, na sociedade, e, portanto, ter estratégias como aquelas que eu há pouco defini para lidar com o stress. No fundo, na minha clínica eu digo, esta pessoa é uma pessoa feliz, tem saúde. Se é pessoa perturbada, aqui o problema é que não é só ele que fica perturbado. Todas as pessoas, ou ele ou ela, que estão com ele, perto dela, também ficam perturbadas. Portanto, a personalidade perturbada é aquela que sofre e faz sofrer. Complica muito isto. Quer dizer, uma pessoa é suscetível de influenciar muitas outras. Daí que temos de terem atenção. Portanto, o que é que podemos fazer ou ensinar? É que nem sempre estas pessoas nos procuram. Aquelas pessoas que sofrem e fazem sofrer, raramente também vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra, porque dizem, o que é que querem? É o meu feitio, quem quiser que me aceite. Vejam, é difícil. Muitas vezes nós conseguirmos melhorar qualquer coisa, com paciência, com calma, talvez mais cedo ou mais tarde apareçam. Portanto, mas são estas pessoas que muitas vezes não vêm, as que sofrem e fazem sofrer ao mesmo tempo, não vêm. Vamos operacionalizar isto é. Então, o que é que se pode fazer? Vamos coisificar. Qual é o caminho para, mesmo assim, mesmo com alguns entraves, o que é que se pode fazer? Qual é o caminho para isto? E houve autores que já viram esse caminho há bastante tempo que começam por perceber que isto tudo começa cá em baixo, temos de tratar do corpo, temos de ficar saciados e quentinhos, porque sem isso, meter ideias na cabeça de uma pessoa que não está saciada e quentinho, que não tem a sua gruta, que não tem o local onde dorme, onde está protegido e não tem comida, coisa torna-se difícil. E depois há outras necessidades que o ser humano vai tendo. Quando isto está resolvido, começa a pensar no amor, no relacionamento, depois é a autoestima, como é que me veem e minha realização pessoal. Já estamos cá muito em cima. Isto é a pirâmide de Maslow, um humanista que fala nisso. Busca-se então a felicidade quando estes passos prévios já estão feitos. E então há muita coisa que se pode dizer aqui assim. Falam dos animais, quer dizer, portanto, vejam lá, curiosamente, quer dizer, também os animais buscam esse sentido de saúde, de felicidade, no sentido mais geral. Ser feliz não é só uma dimensãozita, não. Ser feliz é também ter a chance do desporto, ter a chance da cultura e também ter o desenvolvimento espiritual. Portanto, não ficamos só no corpinho e ter saúde física, não. É muito mais. A felicidade, portanto, é mais do que o equilíbrio psicológico? Tem uma quantidade de conotações. Vejam, a quantidade de conotações que vão surgindo é complexo. Portanto, dar a felicidade a alguém não é assim tão simples. Portanto, vejam os conceitos vários que vamos tendo, e assim para ligar à felicidade, e cada um associado a um ou outro aspecto. Portanto, a coisa não é simples, mas é possível para termos a felicidade. E aquilo que eu vos disse há pouco, que a psicologia positiva hoje nos ensina. Ok, temos uma certa tendência para sermos assim ou assado, mas há um trabalho que pode ser feito por nós e isto é o que nos ensina a psicologia positiva. Pelo menos 50% é suscetível de ser alterado. E esses 50%, inclusivamente hoje sabe-se, através da medicina e da psicologia mais moderna, este valor com o qual nós nascemos, enfim, é o nosso código genético, com essa predisposição, ele também pode ser alterado na sua expressão e chama-se epigenética. Isto é, estes dados aqui podem alterar, não alteram o DNA com o qual nós nascemos, mas a expressão dele, portanto, a maneira como ele se vai exprimir. Portanto, até podemos diminuir, portanto, esta percentagem em termos de expressão. Então, parece quase impossível. Não é. Tudo começa com o relaxamento e a respiração. Se aprendemos a respirar, tão simples como isto, é a mãezinha de todas as técnicas de relaxamento, a respiração. E depois jogar com a nossa imaginação. Imaginar porquê? Porque para o cérebro imaginar é quase como fazer. Ele não sabe. Então se nós imaginamos coisas boas, o nosso cérebro vai pôr em marcha mecanismos, circuitos de nos dar esse bem-estar. Isto são conceitos que vêm da psicologia transpessoal e da psicologia positiva. E cada vez mais as revistas hoje de grande divulgação científica falam nisto. Vejam, curar-se pelo pensamento. Eu penso, eu logo curo-me.
ou livros mais complexos que mostram que existe uma interação entre a mente e a matéria. A minha intenção, portanto, cura, intenção, energia, medicina. Portanto, intenção, eu tenho só ter essa intenção do bem, de fazer bem a mim mesmo e aos outros, altera o meu circuito neuroquímico. E até algumas revistas e estudos começam a falar da fé e da cura. O rezar, até rezar por alguém que nem sabe que está a ser rezado, leva a que essa pessoa tenha uma evolução melhor, até em termos de unidades de cuidados intensivos. Imagine os estudos que estão a ser feitos sobre a intenção, sobre essa interação mente-matéria. Portanto, estamos um bocado já longe deste modelo que vem aqui, que é o modelo médico estritamente biológico, que tudo só depende daqui. Não, Freud foi talvez o primeiro a dizer que existem outros submundos que, se calhar, ainda mais fortes e importantes do que aquilo que fazemos conscientemente. Aquilo que vem de trás do inconsciente, de mecanismos que nós vamos, a pouco chegar lá através da interpretação dos sonhos, da nossa autoanálise, etc., para termos um comportamento mais consciente. Portanto, há aqui um avanço grande daquilo que seria a abordagem pura e dura, olhando apenas para o corpo material. Existem dados para isso. E existem até pessoas que se interessam por isto e tentam de uma maneira metafórica, de um exemplo, dizer como é que estas coisas se passam. Existem objetos fora de mim, eu estou aqui, mas eu não sou só o meu corpo. É como se houvesse um observador escondido, um fotógrafo à la minuta, que interpreta as coisas, especialmente ligado ao cérebro, mas não dependente dele. É por isso que muitas vezes surgem estas experiências fora do corpo, as experiências de quase morte. O corpo está lá em baixo, mas há um outro observador escondido, um fotógrafo à la minuta, que está a ver aquilo. Portanto, isto é uma pintura de Magritte, que ele próprio se interessou por estes temas e representa aqui. Eu posso ver já no ovo, só pela minha imaginação, a ave que cresceu. Portanto, a força que o nosso pensamento tem, a nossa imaginação, tudo isto feito num estado de relaxamento. E existem dados da medicina que confirmam isto. Portanto, se eu der um Prozac, um antidepressivo, e o placebo, vou compará-los e vejo que nas áreas que são ativas, este aqui vermelho é o do Prozac, o azul é o do placebo, portanto é apenas farinha dentro da cápsula, e quando junto os dois, e vejam que há muitas zonas em que os dois são comuns, só farinha e placebo. À volta de 80% das zonas são as mesmas onde o placebo, a farinha e o Prozac atua. Claro, a experiência é feita em que eu dou primeiro o Prozac verdadeiro e a pessoa, por um motivo qualquer, recai e eu dou-lhe a mesma cor, a cápsula verde e branca, e digo, tem aqui o novo Prozac, vai tomar, vai ver que vai recuperar como saiu da primeira vez. Só que está lá dentro de farinha. Vamos ver as áreas que o cérebro foi atuar, quase as mesmas, 80% daquelas que eram o produto ativo, como se tivesse ficado uma memória. Portanto, o cérebro imaginou, estou a tomar o mesmo, não sabia. Portanto, imaginar é quase o mesmo que fazer. E também isto se passa em relação até à nossa imaginação do que seria o amor maternal ou o amor romântico. Isto é, se eu imaginar que estou a ter uma relação, o meu filho, o meu amor que eu tenho por ele, ou com o meu namorado, o meu marido, etc., as áreas também são diferentes consoante eu imagino. Portanto, pelo meu esforço de imaginação, de vontade, quer que seja assim, eu estou também a alterar as áreas ativas do meu cérebro. Portanto, vejam que há hoje dados que nos levam a propor este tipo de abordagem, porque há realmente evidência científica. E as pessoas que praticam meditação, sem dúvida, ainda mais, aumentam a densidade de algumas áreas do nosso cérebro que estão relacionadas principalmente com o conhecimento e com a emoção, como sejam, portanto, a diferença entre os não meditadores, que estão a vermelho, e aquelas pessoas que meditam a azul, e a densidade que temos em áreas do cérebro que são muito mais ligadas às emoções, elas aumentam. Portanto, a própria meditação aumenta também esta capacidade. E este homem, que vocês veem aqui assim, Matthieu Ricard, um monge budista, que era um professor de química e que abandonou tudo para se dedicar a isso, ele hoje consegue, pelo seu esforço de vontade, criar as áreas do cérebro que ele quer atuar por. Pense na felicidade só a 50%, ou a 100%, ele controla isso. Ou, olha, pense agora que está a ler um livro, ou pense, consegue realmente controlar, e hoje considera-se, é dito como o homem mais feliz do mundo, porque pode atuar as áreas ligadas aos estadios de felicidade a 100%. Portanto, vejam como isto chegou. Porquê? Porque existem dados, não só aqueles que eu falei há pouco, das neurociências,
portanto, ligadas diretamente ao cérebro, mas também de um ponto de vista bioquímico, as hormonas ligadas à felicidade. Portanto, hoje foram estudadas e estas hormonas aumentam consoante estes estados de indução propriamente de felicidade. A dopamina, há medicamentos que aumentam a dopamina, mas claro, isto aumenta a dopamina. Ter sucesso, fazer desporto, aumenta, por exemplo, os canabinoides que nos tiram as dores, por exemplo. Canabinoides, anda parecido com o AX, hein? É curioso, não deixa de ter piada e até põe aqui a folha do AX. Mas são canabinoides que nós temos cá dentro. E outra, portanto, aqui o amor aumenta, as relações, digamos, de paz, de benevolência, aumentam este neurotransmissor, portanto, a ocitocina. Há muitas evidências, ou estas ainda, portanto, relacionadas com outro tipo de hormonas e de neurotransmissores que temos aqui assim, só mais um pouquinho de água. A molécula da ansiedade, portanto, o GABA diminui a ansiedade. Portanto, vejam os exercícios em baixo de cada molécula que são suscetíveis de melhorar, francamente, esta nossa maneira de estar, ou ainda que dá, assim, digamos, um certo adrenalina. Fazer experiências aumenta a adrenalina, a energia vital. E só esta aqui, malandreca, um diabito que se meteu aqui para dizer, então, e o stress qual é? É do cortisol. Portanto, falei primeiro daquelas que aumentam, portanto, vejo trabalho, stress, aumenta o cortisol. E esta imaginação, portanto, pode ser conseguida, sem dúvida, por técnicas simplesmente que nós retiramos e damos tempo a nós mesmos. Ou podem ser potenciadas através da hipnose clínica. E vejo hoje esta ideia de imagine, tudo começa, por exemplo, na hipnose. Imagine, vejam a quantidade de situações onde nós podemos ter, desde a reabilitação, cirurgia, imunologia, gastroenterologia, medicina dentária, etc., na dor. Portanto, só porque imagine, tudo começa assim, portanto, é tão simples como isso. E quais são, em termos de comportamento, segundo este autor, de 2007, que podem fazer aumentar não só aquela eletrificação do cérebro que eu mostrei há pouco, como também todas estas neurohormonas ligadas a estados de felicidade. Praticamente conselhos da vida do dia a dia, vejam, gestos de cortesia, superar desafios, praticar a espiritualidade, saborear o momento, comprometer-se com objetivos, expressar gratidão. Portanto, eu vou só passar um ou outro slide ligado mais a estes aspectos, só para retermos, porque isto é um slide geral da obra dele, de Lyubomirsky, em 2007. O otimismo. O otimismo, portanto, é simplesmente se eu olhar para trás, para a minha vida, e vir tudo aquilo que eu tenho de bom, só recordar coisas boas, recordar é bom, simplesmente, isso faz-me sentir um otimista. Afinal, a minha vida teve coisas boas. Às vezes as pessoas nem pensam nisso. Ou aquilo que eu chamo a via jubilosa. Desde que eu nasci, o que é que eu recordo de bom? Isso dá-me um certo otimismo. Afinal, tive coisas boas. Todos tivemos, uma coisita ou outra. Às vezes pouca, pode ser, mas todos tivemos. A esperança, a esperança é ver o futuro positivo. Imagino. É como se eu criasse saudades de um futuro positivo. Nós não temos só saudades daquilo que foi bom no nosso passado. Eu posso ter saudades de algo que eu imagino como positivo. Gratidão. Agradecer, sempre. Não dizer só, olha, obrigado. Olha, obrigado, foi muito simpático. Dizer mais qualquer coisa à pessoa que nos serve, à pessoa que nos faz um favor, qualquer coisa assim. Gratidão aumenta aquela quantidade de neurotransmissores de uma maneira que vocês não fazem. Sabe-se hoje que até só a intenção, eu tenho que agradecer, só isso já está a pôr em marcha a produção daqueles neurotransmissores. Eu estou a falar de neurociências. Não estou aqui a fazer um discurso apenas porque sim. Não. Há estudos que comprovam isto. Perdão faz bem. Fazer o bem, dizer o bem, perdoar, faz bem também. As mesmas. Isto está tudo estudado pela psicologia positiva. Hoje há realmente uma quantidade de estudos ligados a estes estados de felicidade. A resiliência, pois, essa aí obtém-se em buscar os nossos exemplos. Quem é que me vai dar resiliência? É a capacidade de eu me deformar por causa de um stress, uma bola que leva uma tacada do golfe, fica assim, mas depois volta outra vez à forma original. Isto é resiliente. Resiliente é voltar à forma original. E resiliência eu vou buscá-la aos meus modelos,
à pessoa que me inspirou, a um mestre meu, a um familiar meu que me mostrou como ele se portou e aguentou os desaires da vida, aquele mocinho da banda desenhada que eu admirava, e, portanto, a capacidade que ele tinha, portanto, modelos de resiliência. Tão simples, portanto, pensar em coisas que estão interiorizadas dentro de nós. Um animal que eu admiro e que me acompanhou, meu Deus, como ele foi resiliente em situações às vezes dramáticas. Portanto, buscar modelos. E pronto. O Viktor Frankl também dizia aquilo que dá sentido à vida. Ter um ideal, ter uma tarefa para cumprir e amar e ser amado. Eu digo, são as 3 grandes coisas. Fora disso não há assim grande coisa para isso. É verdade. Para isso. Fora disso não há muitas coisas. Estas 3 coisas. E aqui, em resumo, eu diria gratidão, gratidão, gratidão. E tudo vale. Simplesmente ter a intenção, agradecer tudo. Nomear as emoções, já vos disse há pouco, eu sinto-me, começar por eu sinto-me e dizer o adjetivo, tomar uma decisão qualquer, não ficar a adiar, não, tome uma decisão. E aí a decisão, escrevi por baixo, não é preciso ser excelente, desde que seja suficientemente bom, basta isso. O ótimo parece que é inimigo do bom e, portanto, vamos ficar assim pelo que isto é suficientemente bom, então vou tomar essa decisão. Não adiem total, sempre. Mesmo que seja uma decisão que se dure só para os próximos 20, 30 minutos. Isso faz bem ao cérebro. E claro, abraços. O contacto corporal, essa criação de um campo terapêutico entre mim e a pessoa que eu abraço. Portanto, e então ponho por baixo também. Se não conseguir abraçar, pelo menos não escreva, olha, toque na pessoa, falo com ela, só o falar já ajuda. Claro que estes são, digamos, modelos que nós temos para nós mesmos, mas não podemos esquecer que a felicidade autêntica tem que incluir o outro. Mais próximo, um pouco mais afastado, mas tem que incluir o outro. Isso é fundamental. Senão não é uma felicidade que eu diria autêntica, completa. E aqui assim, eu terminaria com esta frase do Dalai Lama, que se queremos transformar o mundo, temos primeiro mexer no nosso interior. E era isto que eu queria trazer. Se eu tivesse mais tempo, teria aqui mais uns slides para vos mostrar, mas atendendo àquilo que me comprometi de manter dentro do horário, o que eu tinha para dizer agora era assim mais frases típicas de realmente abordar coisas mais práticas. Mas isto ficaria então, se calhar para outra altura, para um workshop. Queria terminar então com esta frase e obrigado por me terem ouvido. Muito obrigado, Sr. Professor Mário Simões, pela sua excelente apresentação.